Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Uma boa terça-feira para todos. Essa terça-feira, mais ou menos aqui em São Paulo, o sol não sai, pouco nublado, sai, some, enfim, né? Mais um dia aí para nós lutarmos com a vida, né? Não podemos desistir. A luta continua sempre, a esperança tem que estar sempre viva dentro de nós, né? Nessa postagem de hoje, eu quero fazer alguns alertas para que a população, aqueles que têm essa ligação bacana com a gente, que nos acompanham no dia a dia, que também fazem postagens, então nós trocamos informações. Hoje, por exemplo, eu quero falar sobre o foro privilegiado. É preciso que o Superior Tribunal Federal restrinja o foro privilegiado. Por quê? Seria uma obrigação do Legislativo. Mas o Legislativo jamais fará isso. Então vejam, se eu faço parte de uma instituição, né, eu estou lá e as decisões dependem de mim. E eu tenho um benefício, uma vantagem que me ajuda muito, principalmente se eu for mau caráter. Como que eu vou votar contra mim? É como criminoso. Aqui no Brasil, é um dos únicos países em que o indiciado, o réu, ele não é obrigado a produzir prova contra si. Entenda um negócio desse. Ele não é obrigado a apresentar prova nenhuma, dizer nada, né? Produzir qualquer tipo de prova contra si. Às vezes você sabe que o cara que foi o homicida, o cara que foi o ladrão, o cara que é o marginal, o traficante, e você não tem as provas necessárias e às vezes você não tem como correr atrás. Às vezes o próprio elemento, ele produz prova contra si e nós não temos como ter acesso a essas provas. Então o foro privilegiado hoje é um crime, é uma situação criminosa contra a população brasileira. É você passar a mão na cabeça de bandido, de corrupto, de propineiro, de vagabundo, superfaturador de obras. Então, o foro privilegiado hoje, se alguém tem que tomar uma atitude, chama-se Superior Tribunal Federal. Não botar a mão nos olhos e dar uma de cego. O pior cego é aquele que não quer enxergar. O Legislativo não vai tomar providência nenhuma. Não vai votar contra si. Agora, o Superior Tribunal Federal pode sim tomar essa decisão e restringir o foro privilegiado e assim botar muito vagabundo, né, traidor da nação brasileira na cadeia. Então esse é uma das coisas, um dos pontos que eu gostaria de estar colocando para vocês. Uma outra situação que também me deixa um tanto quanto cismado é o seguinte: nós tivemos vários escândalos brasileiros, sempre envolvendo políticos e roubos, desvios de dinheiro público, superfaturamento de obras, propinas, mensalão, etc. e tal. Então nós tivemos, por exemplo, Banestado, né, que morreu em nada. Os caras estão rindo até hoje. Tem muito cara aí que saiu assim, ó, com a conta cheia. Ou usou testa de ferro e tá com a grana, hoje está vivendo de renda. De renda do nosso dinheiro, dinheiro que nós pagamos, dos impostos que nós pagamos. Então, por exemplo, Banestado, mensalão. Gente, o mensalão, foi um absurdo isso aí. Vários caras envolvidos, vários políticos, deputados, vários caras envolvidos do executivo, certo? O mensalão, sabe quanto tempo os caras demoraram para fazer a condução dos processos, sabe aquela coisa, a instrução dos processos, etc e tal? Sabe quanto tempo? De 2005, e a informação que eu tenho é que foi terminar tudo em 2014.
9 anos. 9 anos. Então vejam o absurdo. 9 anos o tar do mensalão. Então, gente, não dá. Assim não dá. Tem cara aí rindo sozinho. Tem cara aí que tá sossegadinho, com a certeza da impunidade. Sabe? Esse mensalão foi esse Roberto Jefferson, ele não era. Ele tinha que estar sumido, tinha que ter ido embora do Brasil. Sabe? E outros caras aí que nós. Sabe? Aquele deputado de Mogi lá. Que era do PL, eu não lembro o nome dele agora. Aquele cara, pô, um bandidão. E o cara tá aí agora já mostrando a cara. E já tá envolvido na Lava Jato. Então, ó. Banestado, mensalão, metrolão. Cadê as providências do Ministério Público do Estado de São Paulo com relação ao metrolão? Para ajudar o Ministério Público Federal. Metrolão, onde se gastou 1 bilhão e 700 milhões. Dava para construir um outro metrô do lado desse que existe. Então, gente, não dá. Assim não dá. Cadê o Ministério Público Estadual? Por que tão omisso? Por que tão quieto? Por que nada? Providência nenhuma. O Ministério Público tem por obrigação fiscalizar, ir para cima, verificar onde está sendo investido o dinheiro público, ou por que sumiu o dinheiro aqui, desapareceu o dinheiro ali, dinheiro oriundo de impostos que nós pagamos com muito sacrifício. Então, olha, são, como eu disse, o metrolão agora, o petrolão, né? Petrolão, propinas oriundas de grandes empresas para favorecimento imediato, privilégios em abertura dessa situação que me fugiu da memória agora, de licitação. Então o sujeito dá a grana, ele paga, e os vagabundos fraudam, são os fraudadores, que são outros bandidos, as licitações para dar favorecimento e privilégio para aqueles que deram a grana. Então esses são, os que deram também são vagabundo, são tranqueira. Eles deram dinheiro para levar vantagem. É mais ou menos assim, ó. Eu vou investir 500 para roubar 2 milhões do povo brasileiro. É assim. Eu vou investir 500 para roubar 2 milhões. Então, gente, nós precisamos ficar acesos com relação a essas coisas. Cobrar do Ministério Público. Mas vocês sabem como cobrar? A gente tem 1000 caminhos para se cobrar. Vai na Câmara dos Vereadores, junta uma comissão, vai lá. Fala, ó, eu quero fazer aqui, olha, uma moção solicitando providência do Ministério Público do Estado de São Paulo com relação à corrupção praticada aqui. Merenda, metrolão, essa do metrô e outras coisas no Estado, os resultados, exigir resultado. Então vamos fazer a coisa politicamente, legalmente? Vamos. Câmara, deputado, vamos cobrar o deputado que você elegeu. Todo mundo manda lá um e-mailzinho, todo mundo lá. E aí, deputado, como é que fica a situação de tal coisa? É assim, senão não complica. Sabe? Então, porque ninguém faz nada. Agora, eu pergunto para vocês, entre nós aqui, eu e você, pai de família, mãe de família, você vocês jovens que porventura estejam nos acompanhando, os colegas. Gente, pense bem, eu estou no Ministério Público, como eu era policial, né? Eu estou falando embasado até na minha função. Quando eu era policial, via alguma coisa, o tomar providência ou não. Então eu estou no Ministério Público. Eu estou vendo que tem coisa errada. Eu estou vendo o Ministério Público Federal arrepiar. Eu estou vendo que tem sacanagem dentro do Estado de São Paulo. O que eu faço? Eu vou lá, faço contato com a Polícia Federal e vamos para cima. É minha obrigação
Vamos para cima, por isso que chama Ministério Público. Então, agora, se você fica quietinho, faz nada, meio na boa, meio no... Sabe? Não é estranho? Fala a verdade. Não é esquisito? É no mínimo estranho. É no mínimo esquisito. Né? E você vai ver, o pessoal do Ministério Público Federal, pode ter certeza, estão correndo risco até de vida. O Judiciário Federal, risco até de vida. Mas estão trabalhando. Apresentaram lá o projeto com as medidas, com 2 milhões, mais de 2 milhões no abaixo assinado. Então, e tentaram descaracterizar. Então estão correndo atrás. Então, vamos ficar atentos, vamos cobrar. Se nós não cobrarmos, você tem que fazer postagem, mostrar sua indignação, falar com o vereador. Eu tô direto aqui. Vira e mexe, eu ligo para um, ligo para outros que eu conheço, ligo nos gabinetes. E aí, como é que tá a situação lá? O que vocês estão fazendo? Porque lá na frente, o ano que vem, eu vou vir aqui e vou dizer, ó, liguei para fulano, fulano disse que tava isso, tava aqui, tava nada. Tava nada. E tava nada por quê? Aí fica a interrogação enorme assim. Tava nada por quê? Tava quieto por quê? Foi omisso por quê? Não fez nada por quê? Então a gente tem que questionar. Afinal de contas, o dinheiro sai, é do seu salário, viu? É do seu que sai. Viu? É, dinheirinho que era para você comprar 1 quilo de carne, dinheirinho que era para você comprar leite para as crianças, dinheirinho que era para você comprar uma roupa, um calçado, vai tudo pro governo. E chega no governo, eles metem a mão. Então, essa é uma questão que eu gostaria de colocar para vocês. Vamos correr atrás, vamos ficar ligeiro dentro das cidades, dos municípios. Sabe como é que é? Investiram na eleição, vão querer cobrar. Então tem que ficar todo mundo ligeiro. Se todo mundo ficar ligeiro, todo mundo cobrar, todo mundo ficar de olho, a coisa diminui bastante. Entendeu? Às vezes é pouquinha coisa que você faz, somado com mais pouquinho, um pouquinho de cada um, dá um negocião enorme para eles. Né? Bom, outra coisa que me preocupa é o seguinte. Apesar do vice-presidente estar na presidência, e ele, para mim, ele é um dos maiores culpados, porque ele era líder do PMDB, ele é cabeça, tudo passou por ele sabia sim, sabia de tudo. Essa é a minha opinião particular. Sabia de tudo, Lula sabia de tudo. Hoje está muito claro. Dilma sabia, Fernando Henrique Cardoso sabia na época dele, Collor sabia, todo mundo sabia. Não me venha com papo furado. Toda a imprensa sabia que existia Caixa 2. Os empresários sabiam. Mas enquanto a coisa estava rolando ali na boa, todo mundo levando vantagem, e o povo se estrumbicando, e o povo tomando prejuízo, e o povo ficando desempregado, e o povo não tendo comida na mesa, e o povo não tem médico, não tem remédio, não tem segurança pública, não tem educação, para eles estava tudo bom. Agora que a batata começa a assar, aí vira aquele fervor, aquela coisa horrorosa, né, para eles, né? Então, ontem eu até postei um vídeo irônico, óbvio, né? Com o nosso personagem lá, o deputado Botelho no seu. Eu postei esse vídeo, até teve amigo que me ligou e falou: você está com algum problema de saúde? Porque eu vi você com a peruca lá, tá fazendo quimioterapia, graças a Deus. Não. Espero não fazer, sabe? Mas não tenho nada, não tem problema nenhum. Teve um probleminha com a minha esposa já superado, graças a Deus. Não era nada daquilo, a biópsia mostrou que não era nada daquilo. Mas voltando ao assunto, o Brasil precisa voltar a crescer, gente. Sabe, o Brasil precisa voltar a crescer economicamente, o Brasil precisa combater o desemprego, e só crescendo economicamente, sabe? O Brasil precisa voltar a produzir, sabe? Voltar a dar vagas no mercado de trabalho, porque nós temos aí 13 milhões de desempregados, né, com essa crise toda que ocorreu. E o Brasil, de certa forma, tem reagido. Aí vocês vão dizer: ah, tá reagindo porque os políticos estão trabalhando. Estão trabalhando, sabe por quê? Por causa da sua pressão, da minha pressão, da pressão do povo brasileiro. A pressão está sendo forte para os caras.
Os caras estão sentindo que a batata deles vai assar o ano que vem. Que o povo brasileiro não aguenta mais, está cansado. E que a hora que esgotar o limite, coitado desses caras. Coitado desses caras. Eles sabem disso, não são bobos não. As famílias deles sabem e alertam, ó, cuidado, nós vamos, ó, vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim. Então, o momento agora é de voltar a crescer economicamente. É uma balança comercial mais estável, mais para o superávit. Sabe? Nós realmente nos preocuparmos com isso. Sabe? Com esse crescimento. A baixa dos juros. Sabe? Voltar. Eu me lembro, sabe qual foi o melhor período de crescimento do país? Veja só, ironia do destino. O melhor período de crescimento do Brasil, basta verificar, pesquisar. Eu tenho por base os estudos que eu faço a respeito. Foi no final dos anos 60, começo dos anos 70. Quem governava o país? Sabe qual era a porcentagem de crescimento? De 2 dígitos. 11%, 12%, 13% de crescimento. Sabia? Agora, há pouco tempo, nós chegamos a -4%, -5%. Agora está reagindo. Isso é ruim para o povo brasileiro. Não para os políticos que estão enchendo o bolso, comprando anel de 800 pau, passeando, viajando para a Europa. Para esses caras, não. O povo paga a conta. É o povo que fica desempregado. É o povo que passa necessidade. É o povo que fica carente de tudo. É o povo. Então vejam que os melhores anos de crescimento do país, final dos anos 60, começo dos anos 70. Pode verificar aí. E o regime era militar, por isso que crescia. E não tinha escândalo, barbaridade e tal. Com certeza os caras tinham os privilégios, com certeza, sabe, uma coisinha aqui, outra ali. Mas não era esses absurdos de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões que os caras pintada, que os defensores dos trabalhadores, que os caras pintada fizeram, que os líderes estudantil fizeram com o país. Porque hoje são os líderes estudantil. Isso. José Serra, Fernando Henrique Cardoso, são os líderes estudantil. Aécio Neves, e os caras pintada, que lideravam e tal. Os defensores dos trabalhadores que tombavam ônibus, botavam fogo em ônibus, metia aquelas taxinhas para furar pneu de ônibus dos trabalhadores. Os caras que se diziam os caras, os grandes defensores do Brasil. Tentaram trazer o comunismo para cá, o regime militar não permitiu. Por isso que tomou o poder. Além da baderna, bagunça, incompetência, incapacidade, eles queriam trazer um sistema para cá que não era bom para o povo brasileiro. Por isso que tomou o poder. E o crescimento se deu, o maior crescimento na história do Brasil, economicamente falando, foi ali. Foi ali. Final dos anos 60, começo dos anos 70, regime militar. Né? Então veja, esse é um outro ponto que eu gostaria de estar citando. O outro é o seguinte, veja só, uma diferença. Como o nosso país está fora do contexto, nosso país está fora do eixo, nosso país perdeu o rumo da história, nosso país está patinando, o Brasil está patinando, eu chego até a babar. Está patinando, por quê? Olha, nos Estados Unidos, né, o Marcelo Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, ele foi condenado lá. E ele foi condenado a pagar uma multa de mais de 2 bilhões de dólares. Mais de 2 acho que é 2 bilhões e 700 milhões de dólares. E já teve que pagar, e não paga para ver. E não paga para ver. Tem que pagar. E já estão pagando, já pagaram. 2 bilhões e 700 milhões de dólares foi a multa, inclusive da condenação dele lá nos Estados Unidos, por fraudes, lavagem de dinheiro, um monte de coisa. Né? Aí aqui no Brasil, ainda estão questionando as delações premiadas, que foram homologadas por autoridades que se consideram competentes. Né? Se a autoridade foi lá, homologou uma delação premiada,
que é como eu já expliquei aqui em outras postagens. Você tem que ter embasamento, você tem que ter evidências concretas para você homologar. Senão não pode homologar uma delação premiada. Se ela foi homologada é porque tinham provas, documentos, evidências, enfim, tudo o que era possível para aquela pessoa ter a sua homologação da delação premiada. Então vejam, aqui estão questionando as delações, aqui querem barrar a Justiça Federal, a Polícia Federal, querem impor abuso de autoridade, querem barrar 10 medidas anticorrupção, aqui querem frear tudo, aqui querem foro privilegiado, e lá nos Estados Unidos, ó, os caras já tomou providência, já tal, matou a pau, acabou. Não tem barriga me dói, porque é um país sério. É um país sério. É um país de patriotas. É um país que você passa na rua lá, você vê na frente das residências as bandeirinhas dos Estados Unidos. Sabe? Os caras são firme, são duros na queda. E a justiça lá funciona. E aqui tá tudo parado, tudo devagar, quase parando. Ninguém toma providência. Muita gente fazendo vistas grossas. Era para ter muito mais gente indiciada. Era para ter muito mais gente na cadeia. Sabe? E quando na verdade os que estão presos estão quietinhos. Porque a reserva deles já está lá. O que perderam, perderam. O que o governo tirou. Lá nos países, né, nos paraísos fiscais lá. O que tirou. Mas você acha que ele está sem nada? Parte dos roubos que eles fizeram está guardadinho. Né? Até o pai está garantido. Sabe quem é o pai, né? Tava na planilha. O pai é o Lula. Né? Aí deixou o padrasto agora no governo. Né? O filho dominou a situação com JBS, etc e tal. Então, tudo no esquema. Então esse país é uma vergonha. É uma vergonha descarada. Por isso que quando a gente chega em outro país, Estados Unidos, na Espanha, os caras barram a gente lá na... Ó, vê bem quem é esse cara aí, senão esse cara vai roubar o nosso povo aqui, ó. Porque lá, Nossa Senhora... Lá você passou com a carteira, se você não segurar, o político leva embora. Você vai numa assembleia, você tem que tomar cuidado, tem que se segurar. É uma vergonha mesmo. Ó, eu escracho mesmo, porque é uma vergonha. A falta de caráter e de honestidade desses homens brasileiros que são políticos aqui, que representam nossa nação. É uma vergonha descarada. Né? Outra coisa. Volto a insistir, eu espero que agora com essa força-tarefa que montaram, não demore como o Mensalão. O Mensalão demorou de 2005 a 2014, são 9 anos, é muita coisa. Isso tem que ser resolvido que nem nos Estados Unidos, em 6 meses. É rapidinho e dá a resposta para o povo brasileiro, que é o que o povo brasileiro mais quer. É a resposta de todas essas barbaridades, é o que a justiça fez. É o que vocês, senhores ministros aí no Supremo, fizeram. É o que vocês, Polícia Federal, fizeram. É o que os senhores da Justiça Federal fizeram. É o que os senhores do Ministério Público fizeram. Isso tudo que está acontecendo ficará no rol da história. Ficará nos assentamentos da história do Brasil. Daqui 40 anos, um aluno na escola vai estudar isso. Olha o que acontecia em 2016, 2015, lá atrás, 2000. Olha os absurdos, gente. Olha aqui o que aconteceu. Olha, esse cara aqui, ó, prevaricou. Esse cara foi omisso. Olha o partido dele, naquela época ele tinha esse partido. Sabe, vai ficar tudo nos assentamentos da história do Brasil. E esses vagabundos têm que ser marcados, que é pro auxílio deles lá na frente. Quando olhar e falar assim, puta, meu pai foi um baita de um vagabundo, hein? Meu avô foi ladrão. Meu avô roubava o povo brasileiro. Que vergonha. Ah, vamos embora desse país, porque eu não tenho vergonha de estudar. Porque nós vamos estudar, eles falam que o meu avô era ladrão.
com meu tio era ladrão, com meu pai era ladrão. É, isso mesmo. Eles eram corruptos, superfaturavam obras, roubavam a merenda das crianças. Entendeu? Então, gente, tem que ficar nos assentamentos, tem que ficar. Ó, esse Ministério Público Federal aqui, ó, fez isso, isso, isso e isso. O Judiciário Federal fez isso. O Ministério Público Federal ficou olhando, assistindo. Estadual, aliás. O Ministério Público Estadual ficou assistindo. Então, tudo isso tem que ficar, né? Outro detalhe que eu quero alertar aqui, o vídeo acaba ficando um pouquinho longo, mas são coisas importantes. Eu estou acompanhando, muitos políticos estão vendo que a batata assou, que eles não têm mais chance, que o povo brasileiro parou de ser burro. O povo brasileiro não admite mais absurdos. Já não vai passar mais a mão na cabeça. O povo brasileiro está atento, está mais esperto, está dando mais atenção, está mostrando a sua indignação. Então o que eles estão fazendo? Eles estão desistindo do ano que vem e botando quem? Os filhos, os netos. Filho de peixe, peixinho teve professor, né? Vai receber orientação de quem ficou em casa aposentado e aposentou novo. E querem que o coitado do trabalhador trabalhe até morrer, mas ele aposentou novo. Já está aposentado faz tempo, ganhando um rio de dinheiro. Aí ele vai pôr o filho, gente. As mesmas habilidades do pai, do avô, esse menino vai ter, o neto vai ter, o filho vai ter. Rara vai ser a exceção. Vão haver exceção, eu não gosto de generalizar. Mas serão raras. Isso vai dar briga até em família. Porque vai ter avô que vai chegar e vai falar: você é burro, rapaz. Eu não sou burro, eu sou honesto. Eu não sou igual a você. Esse filme a gente vê de vez em quando por aí, né? O casal Santana, né, que meteu a mão num rio de dinheiro aí, eles, né, vão ser ouvidos aí, né? Foram homologadas as eleições premiadas deles, né? Ironia no destino, só para lembrá-los, né? Quem que é esse João Santana? Esse João Santana, gente, eu tenho memória boa, mas eu pesquiso também. Esse João Santana é aquele que descobriu o motorista lá, o Heriberto, do caso Collor, lembra? Lembra? O motorista lá, que deu um rolo danado, depois, coitado do motorista, se estrumbicou, né? Porque o motorista meteu a boca no trombone. Nessa época, o João Santana, né, que é marqueteiro agora, vagabundo, agora que nem marqueteiro é mais, né? Vai ser mais, acredito eu, né? Apesar que o Collor voltou, o Roberto Jefferson, mas eu acredito que agora com essas mudanças de concepção do povo brasileiro, esse cara não volte mais. Mas ele, na época, ele era repórter. Ele era repórter de uma emissora aí, de um jornal aí. E ele que descobriu o tal de Heriberto, que era o motorista, que detonou Fernando Collor de Mello, lembra? Pesquisa pra ver. Esse João Santana é o mesmo cara. Ironia do destino, veja só, né? Olha onde ele tá agora. Né? Ó, o Collor devia estar junto com ele, né? Mas infelizmente aqui no Brasil a impunidade é dada como certa, né? O Collor, ao invés de estar na cadeia, ele é senador da República. A lei propicia os benefícios da lei, né? É que nem a gente vê aí, né? Indulto, visita íntima, auxílio isso, auxílio aquilo. É coisa de louco, gente. O Brasil é uma mãe, uma mamãe, né? E o povo brasileiro é o papai, né? Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês, gente, é isso. Eu fiz questão de pesquisar algumas coisas no dia de hoje, e fiquei até agora há pouco pesquisando, para poder passar, sabe, para todos que me acompanham, as famílias, amigos, irmãos, irmãs, para que tenham uma noção de que a coisa
é feia, é de ruim para pior. A perspectiva não é boa. Então, pressionar, até porque o Brasil precisa, mais do que nunca, crescer. Crescimento econômico. Só assim nós vamos abrir vagas no mercado de trabalho para esses companheiros aí. Eu não gosto de falar companheiro, que isso aí já... Para esses irmãos nossos que estão tudo desempregados aí, entendeu? Irmã nossa que está desempregada, que tem filho para tratar, como nós, né? Como todos nós, né? Para ter emprego, né? Para ter um mínimo, né? E vamos pressionar, gente. Pressionar. Se não pressionar, pressione na mídia social, pressione postando sua indignação, pressione com o vereador, com o deputado, com o senador se tiver algum na sua cidade, até com o governador. Faça abaixo-assinado, através de moção da Câmara, encaminhe para o governo do estado, abaixo-assinado, pedindo providências. Ministério Público, Ministério Público de São Paulo, faça lá, não precisa nem ser do município não, porque o município vai parar ali, só se for coisa, interesse do município. Faça direto, Ministério Público de São Paulo, abaixo-assinado, moção, cobre, todo mundo tem que ser cobrado, um cobra o outro, um cobra o outro, um cobra o outro, tem que chegar lá em cima, entendeu? Eu fui cobrado muito na minha vida. Eu fui cobrado quando criança, você também foi. Nós todos fomos cobrados. Quando criança, para ter educação, né? Nós somos cobrados para estudar, nós somos cobrados para ter uma profissão, nós somos cobrados para exercer direito à nossa profissão, né? Fazer a coisa como se deve, com honestidade. Nós somos cobrados para ser um bom pai de família, nós somos cobrados na igreja, nós somos cobrados em todo lugar. Todo lugar nós somos cobrados. Né? Nós somos cobrados os impostos da gente e não paga para ver. É um mundo de impostos. O Brasil é o país que mais se cobra imposto nesse mundo. Porque aqui é brincadeira. Você respirou, escreveu, não leu, pagou. Você fica com 15% do dinheirinho que você ganha. Teu salário no final do mês, sabe? É 3 mil reais, você vai ficar com 150 pau no seu bolso. 150 reais. É mixaria, né? Não, fiz a conta errada, tá maluco. É 10%, 300, você vai ficar com 400 reais, vai. 400 reais e 3 mil reais, você vai ficar com 400 reais. Certo? E o resto... tudo imposto. Imposto. Você compra o feijão, imposto, a carne, imposto, o combustível, imposto. E o imposto é que encarece tudo. É o imposto que prejudica a gente. Tira imposto para vocês verem como é que as coisas melhorariam. Só que para isso precisa o quê? O país está equilibrado economicamente. Quem que desequilibrou o país? Esses caras aí. Não se iluda, viu? Desde Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello... Lula, todos eles, Temer, PMDB, PTB, todos os P da vida. Esses caras só olharam para eles, não olharam para nós. É hora da gente estar olhando todo mundo para eles. Um abraço para vocês, desculpem o meu desabafo, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. Gente, não fique quieto não, não se omite não, brigue no bom sentido, porque... se continuar desse jeito, aí vai ter briga no mau sentido. E se tiver, vai ser ruim para todo mundo. Para toda a sociedade brasileira. Tá bom? Beijo no seu coração, viu?